Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que para manter-se no poder, Jeroboão afasta-se de Deus e incentiva a idolatria entre o povo, né? Isso é um exemplo do que nós não devemos fazer, né? Em compensação, na leitura do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina exatamente o contrário. Ele sente compaixão da multidão e lhe ensina o milagre da partilha, que é exatamente isso que a gente deve fazer, né? A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? E dividir, né, as nossas coisas, né, com os nossos irmãos necessitados. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 32, depois o capítulo 13, versículo 33 e 34. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 a 32, depois o capítulo 13, versículo 33 e 34. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subirem para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor, a Reoboão, rei de Judá. E me matarão e tomarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan cada um a adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, e que não eram os filhos de Davi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou E depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então a gente vê aqui nessa primeira leitura, né, o mau exemplo, né, que Jeroboão estava fazendo, né? Ele, para manter-se no poder, né, ele afastou-se de Deus, né, e incentivou a idolatria entre o povo, né? Ou seja, para ele, né, para Jeroboão, né, o poder era muito mais forte do que era muito mais para ele, né, o poder era muito mais importante que o serviço a Deus, que o serviço à comunidade. Então nós não devemos ter isso como exemplo. Nós devemos sempre, primeiramente, né, estar a serviço de Deus, né, e estar a serviço da comunidade. Tá certo? Estar a serviço de Deus, estar a serviço dos nossos irmãos sempre. Tá certo? Então, né, a leitura né, do Evangelho hoje está em Marcos capítulo 8, versículo 1 a 10. Marcos capítulo 8, versículo 1 a 10. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfaleceram no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe:
de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. Então, essa leitura do Evangelho nos mostra o que nós realmente devemos fazer, o que nós realmente devemos ter como exemplo, que é justamente a partilha, né? Jesus, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali andando com ele, né? Ele mesmo disse que eles estavam com ele há 3 dias, né? E não tinham nada para comer. Aí ele disse, eu não posso mandar essas pessoas embora sem eles se alimentarem, porque se eles forem sem se alimentarem, eles podem acabar morrendo, porque tem muita gente, vem muita gente de longe, né? Então ele perguntou aos discípulos, o que vocês têm aí? Aí eles falaram, 7 pães, né? E aí ele pegou esses 7 pães e alguns peixinhos também que estavam ali, né? E repartiu-os, né? E alimentou a multidão. E a multidão se saciou, né? Todos ali se saciaram, todos ali, né, se alimentaram. E ainda sobrou cestos, né? Sobraram cestos de alimentos, né? 7 alcofas sobraram, né? Então isso mostra realmente, né, que nós devemos sempre partilhar as nossas coisas com os mais necessitados, partilhar as nossas coisas com os nossos irmãos. Nós precisamos sempre ter Jesus como nosso exemplo, né? Que nós possamos sempre seguir esse exemplo de Jesus e que nós possamos, né, também ter essa atitude de partilhar, né? Essa atitude de dividir as nossas coisas, de ajudar quem precisa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.